E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Eu sei que às vezes é meio difícil para as pessoas entenderem essa história de que somos todos um. Como assim um? Se eu sou eu e você é você. Mas a verdade é que somos parte dessa mesma malha de energia divina, que é o todo, que é o princípio e a fonte de tudo que existe. Todos nós somos uma individuação desse todo, que se expandiu, criando a vida, dando a consciência de si a esse pedaço individualizado, que é cada um de nós. O universo está sempre se expandindo, e expansão significa criação. Agora, é importante salientar que tudo que eu coloco aqui é a minha interpretação, acerca das inúmeras leituras científicas e espirituais que eu fiz sobre esse tema. Vamos tentar entender esse assunto tão complexo e o que isso significa para a gente? O que é esse todo, essa unidade? É a energia sutil, a força vital, esse campo de energia que tudo abarca, que está em toda parte, que está dentro e fora de nós, que é a nossa inteligência e substância. É Deus, é o Espírito Santo, a energia divina, que transcende o tempo e o espaço e que conecta toda a vida. Todo mundo sabe que a gente morre quando a nossa alma, que é uma individuação desse infinito espírito, deixa o nosso corpo físico. Como é que a gente pode achar que a gente não faz parte desse todo, então? Vamos ver se fica mais fácil entender isso através de uma analogia. O ar. Vamos supor que você esteja cozinhando um jantar delicioso e o cheiro da comida fica no ar, preenchendo todo o ambiente. Se você sair de casa, você não vai mais sentir o cheiro da comida. E o ar provavelmente vai ficar mais fresco do que dentro de casa, e talvez outros cheiros o preencham. Mas ainda é o mesmo ar, só que com características particulares, dependendo de onde você esteja. É o que acontece com a gente. Somos uma parte individualizada do espírito, mas ainda é ele, só que com características particulares e com consciência da nossa individualidade. Por isso nos sentimos separados. Vamos tentar explicar isso agora de outra forma, pela ótica da energia. Tudo no universo é energia, movida pelo eletromagnetismo, sendo eletro a expansão, a ação, a repulsão e magnetismo a atração, a proteção, a concepção. E o que atrai ou repele as energias umas das outras é a frequência em que elas vibram. Frequências semelhantes se atraem, frequências opostas se repelem. Houve um tempo em que só existia o todo, indivisível, porque tudo vibrava na mesma frequência e, portanto, permanecia unido, estável. Alguns dizem que foi a explosão do Big Bang que desprendeu o átomo primordial e essas moléculas de energia, que antes permaneciam em perfeito estado de equilíbrio. A verdade é que a gente não está pronto para saber disso ainda. Até porque outros questionam o que causou o Big Bang. Mas o fato é que naquele momento as moléculas se dissiparam. E com o tempo, essa energia que estava espalhada começou a se atrair por afinidade, por semelhança, umas aqui, outras ali, e começaram a se unir, criando novos grupos de moléculas individualizados, mas ainda parte do todo. E da união dessas moléculas, que juntas passavam a vibrar numa certa frequência, outros grupos de moléculas na mesma vibração iam sendo atraídos uns para os outros. E da ligação entre essas moléculas, novas substâncias iam surgindo, como a água, o oxigênio. Esses novos grupos de moléculas que se formavam começavam a pensar: se a gente juntar essas duas moléculas, esses elementos aqui, o que será que vai acontecer? Isso mostra que essas individuações tinham consciência. É claro que isso não era um pensamento estruturado, racional, apenas uma vontade de experimentar o novo, através da interação entre essas moléculas e substâncias diferentes. E foi assim que começou o infinito processo de expansão do universo e de criação de novas formas, de criação da vida. De um colapso e contração de nuvens moleculares, de poeira e gás, surgiu o primeiro Sol, que deu origem à primeira galáxia. E por aí vai, e a vida nunca mais parou de se expandir e de se criar. Aliás, para entender um pouco mais sobre isso, eu super recomendo que você assista a série documentário Nosso Universo, Our Universe, narrado pelo ator Morgan Freeman. É magnífico, tão esclarecedor, fala sobre a origem do universo e como tudo está interconectado. Vale a pena assistir. Mas voltando para minha linha de raciocínio, repara como a partir dali, a criação da vida se tornou uma infinita matriz de possibilidades. E o planeta Terra está aí para provar a infinitude da vida, com as diferentes manifestações de vida que existem, minerais, vegetais, animais, nós, seres humanos. E onde é que eu quero chegar com tudo isso?
Primeiro, na compreensão de que somos todos um. Cada um de nós é uma célula nesse organismo infinito, cada um único, cada um desempenhando um papel vital e complementar no universo. Mas não somos nada uns sem os outros. É por isso que quando ferimos os outros, também estamos fazendo mal a nós mesmos, porque somos parte do mesmo espírito. Portanto, enquanto a gente continuar fazendo mal aos outros, ao planeta, a gente vai continuar prolongando o nosso sofrimento na vida. E segundo, que nós também temos em nós o poder da criação, assim como as moléculas, as estrelas, o planeta Terra e tudo que existe. Tudo o que existe é energia. Tudo o que pensamos e sentimos é energia que vibra para o universo. Ou seja, um grãozinho de areia para a contínua e infinita expansão do universo. Está lá. Tudo que a gente pensa, todas as nossas experiências ficam lá, registradas nessa infinita malha de energia que é o todo. É a infinita sabedoria divina. Se a gente tem um pensamento, uma ideia, uma única vez que seja, a ideia fica lá, vagando no universo. Mas se a gente repetidamente pensa a mesma coisa, a gente está focando a nossa atenção, ou seja, a nossa energia, nessa ideia. Daí o que começa a acontecer? Energias afins começam a se atrair à nossa ideia. E tudo que vibre na mesma frequência, experiências de outras pessoas, de outras vidas, outras ideias previamente lançadas no universo, se unem às nossas. E a nossa ideia inicial se desdobra, se expande, vai ganhando forma, vida, até se manifestar na realidade à nossa volta. Faz algum sentido isso que eu estou falando para você? Somos todos um. E porque somos todos um, podemos ter acesso à infinita sabedoria divina, a essa infinita malha de energia, de pensamentos, de conhecimento, de ideias, de experiências que se juntam, se expandem e continuam a criar mais vida, mais ideias, mais expansão. Todo mundo tem um gênio adormecido dentro de si. Basta saber como acessar a mente de Deus. É nosso direito de nascença. Eu em breve vou trazer aqui um outro vídeo sobre como despertar e liberar esse gênio adormecido dentro da gente. Bem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!